tá? Essa aula, ela será compartilhada com vocês de alguma forma, por ser a primeira, e será uma aula bem importante para aqueles que estão iniciando, tá? Evidentemente que essa aula, por ser totalmente gratuita, ela é terminantemente proibida ser comercializada, ok? Ela não pode ser comercializada. Se vocês quiserem compartilhar com alguém, que seja feita da mesma forma que eu estou fazendo com vocês, de uma forma 100% gratuita, tá? Quero dar também um segundo aviso. Eu recebi hoje um pouco mais cedo, quer dizer, quase agora há pouco, né? Antes de iniciar, o print de um trader que provavelmente deve estar aqui na nossa live, né? Com certeza não entrou com o perfil original do nome dele, porque eu iria saber, lógico, né? E esse trader, ele colocou um print, quer dizer, colocou um print não, ele mandou uma mensagem, e essa mensagem acabou chegando em um aluno meu, né? Esse aluno meu me mandou um print, falando que ele iria participar da live para bagunçar. Não sei qual a ideia, não sei qual a intenção, mas enfim, de todo o coração, eu quero que você, se você estiver aí, que você seja bem-vindo. Eu acredito que ninguém é bom o suficiente que não tem nada para aprender, tá? Então, humildemente, se eu tiver algum conhecimento que você ainda não tenha, seja bem-vindo, absorva e vamos todos ganhar dinheiro, né? Porque aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. A minha diferença para a maioria de vocês é que eu comecei primeiro. Essa é a única diferença, né? E não foi o fato de eu ter começado primeiro que significa que eu sou melhor que vocês. Eu tenho certeza que vocês têm toda a capacidade do mundo para poder me superar, ganhar muito mais dinheiro do que eu, porque o mercado está aí para todos. E o fato de vocês ganharem dinheiro não vai impossibilitar que eu ganhe. Então, se eu ganhar e vocês todos ganharem, eu ficarei muitíssimo feliz, independente se eu ganhar 10 mil e vocês ganharem 100 mil por dia, a felicidade vai ser exatamente a mesma. Beleza? Então, sem mais enrolações, vamos estar iniciando aqui a nossa mentoria. Como eu falei, essa aula está sendo gravada. Então, quando vocês abrirem a plataforma ela estará para vocês exatamente dessa forma que eu estou mostrando para vocês aqui em linhas, tá? Pessoal, de tempos em tempos, eu estou vendo que está chegando muita mensagem aqui no bate-papo, de tempos em tempos, eu vou estar lendo as mensagens para vocês, tá? Vendo se há alguma dúvida que eu consiga sanar naquele momento, porque se eu for parar para poder ler as mensagens o tempo todo, a gente não vai conseguir avançar com a mentoria, e como o tempo ele não é um tempo tão longo, né? Se alguém tiver alguma dúvida muito importante, tem um botãozinho que vocês clicam aí, que vocês fazem como se fosse um gesto, né? Então, se eu conseguir identificar esse gesto, daí eu chamo a pessoa para a pessoa poder tirar a dúvida pelo chat. Beleza? Combinado? Então, vamos que vamos. Deixa eu só tirar esse botão flutuante e vamos seguir. Bom, como eu estava falando, o mercado de opções binárias, que é esse primeiro mercado que vocês vão estar tendo contato hoje, né? Ele é um mercado que ele faz a indução de alta e de baixa de um ativo, né? E o que seria um ativo? Um ativo nada mais é do que uma condição de commodities, criptomoedas, ações ou moedas em si, né? Eu deixei como exemplo aqui agora esse par de moeda, que é o euro USD, que é o par de moeda mais popular que existe no mundo, né? O que é que significa o euro USD? O euro USD, ele significa que nós estamos em uma base perante uma cotação em relação ao euro, moeda utilizada em quase todo o território europeu, né, com raríssimas exceções da Suíça e da Grã-Bretanha, e o dólar americano, tá? USD. Nós temos outras moedas de dólar, mas são moedas de dólar de outros países, como o dólar canadense e o dólar australiano, tá? Esse aqui é o dólar americano, USD, ok? Então, sempre que vocês enxergarem assim, ó, um ativo, e isso aqui é o ativo, vai ter sempre ou duas moedas, ou uma criptomoeda, são todas essas aqui, ó. Vocês vão clicar nessa setinha aqui de abrir novo ativo, e aí vocês vão ter criptomoedas, ações, commodities e fundos. Wilson, essa corretora é uma corretora
que, por forte, ela trabalha com ativos em opções binárias, tá? Então, eu não indico que vocês operem nem Forex, nem ações, nem criptomoeda e nem fundos. Tem alguém que está fazendo riscos aqui na tela. Não sei se está aparecendo para vocês, mas acabou de aparecer para mim. Eu vou pedir para a pessoa não repetir isso, por gentileza, senão eu vou ter que retirar a pessoa da sala, tá? Se por acaso eu conseguir identificar, eu vou acabar retirando. Então, eu vou pedir para que a pessoa que colocou esses traços remova os mesmos, tá? Para não atrapalhar a aula, por favor. Alguém sabe como é que faz para remover esses riscos que colocaram na tela? Não? Vou fazer a aula com riscos na tela, tá? Eu espero que não atrapalhe vocês. Eu tenho um pouquinho de toque, então eu não consegui ver quem foi, Aniele, infelizmente. Talvez não atrapalhe agora, Chayana, mas daqui a pouco eu vou colocar gráfico de velas e talvez dê uma atrapalhadazinha de leve. Alguém sabe como remover essas linhas que foram colocadas? Bom, estão falando aqui que foi Gabriel. Gabriel, por favor, se você puder, remova essas linhas que você colocou na tela. Eu não sei como foi que você colocou, mas enfim. Bom, Gabriel, infelizmente não está muito afim de ajudar, então eu vou remover. Bom, removido o Gabriel, vamos dar sequência com linhas ou sem linhas, né? Infelizmente. Alguém tem ideia de como remove isso? Achei, pronto. Então, vamos lá. Seguindo, perdi até o raciocínio. Então, vamos seguir. Como eu mencionei para vocês, sempre que vocês quiserem encontrar um ativo, a primeira coisa que vocês vão fazer é abrir aqui, novo ativo, tá? Então, as opções estão pedindo para eu desativar a câmera de alunos, ainda tem aluno com câmera ativada. Quem está com câmera ativada, por gentileza, desative a câmera para poder ajudar. Nos ajuda bastante. Senão eu vou acabar perdendo o raciocínio, não vou conseguir dar sequência. Bom, achei aqui quem é. Vamos interromper. Pronto, agora interrompeu. Tá difícil, mas vai sair. Então, sempre que vocês forem iniciar, a primeira coisa que vocês vão fazer é procurar os ativos. Os ativos, eu vou sempre indicar a vocês que venham aqui, ó. Vocês vão clicar aqui nessa opção aqui, abrir novo ativo, ok? E vão vir aqui, ó, em opções, certo? Vindo em opções, eu sempre indico que vocês busquem o digital. Existe o binárias e existe o digital. Como nós operamos majoritariamente num tempo de expiração, que vocês vão entender daqui a pouco o que significa, para 15 minutos, então, para 15 minutos, eu sempre indico vocês utilizarem o digital por duas razões básicas. Primeira, o scalper, que vocês também vão aprender o que é que significa, e segundo, o percentual de lucro sobre a transação, tá? Vocês vão ver aqui que em binárias, em mais de 5 minutos de transação, paga apenas 81% sobre a negociação. Em digital, em contrapartida, em qualquer tempo gráfico, vocês vão receber um lucro de retorno de 92%. É um lucro de retorno 11% a mais do que em binárias, tá? A única vantagem de binárias é que se você faz uma compra ou uma venda em um determinado preço, o preço sobe, desce e volta para o mesmo lugar, termina exatamente no mesmo lugar onde você deu a ordem. Se der empate, você nem ganha nem perde. É 0 a 0. Em digital, se isso acontecer, você perde. Essa é a única desvantagem. Porém, como eu falei, em todos esses anos operando, empate deu para mim 1 ou 2 vezes em tantos anos, né? Então, é uma coisa raríssima de acontecer, porque eu trabalho com um tempo de expiração maior. Eu trabalho com um tempo de expiração de 15 minutos. Então, é muito difícil dar empate. A gente sempre trabalha
com essa margem de segurança. Então, eu prefiro e indico que vocês operem sempre em digital, tá? Binária somente em último caso, ok? Outro recado importantíssimo. Sempre que você for abrir os ativos, vocês vão conseguir enxergar que ao lado das bandeiras aqui, um pouquinho abaixo das bandeiras, vai ter um nomezinho escrito OTC, tá? Que é Over the Counter. Nada mais é do que um algoritmo criado pela própria corretora para ganhar seu dinheiro. Simples assim. Tem muitos traders que operam em OTC. Eu não opero e nem indico nenhum aluno meu operar. Por quê? O OTC, como eu falei, é um período entre as 17 horas e as 20 horas e 59 minutos, onde o gráfico não é um gráfico real, é um gráfico criado pela própria corretora, onde a corretora criou um algoritmo e ela consegue manipular se o gráfico vai subir ou se o gráfico vai descer. E como é que ela faz para manipular o Y? Qual o sentido disso? Vamos dar um exemplo bem prático de OTC. Digamos que tem 10 pessoas operando nesse exato momento, aqui no euro USD. Dessas 10 pessoas, 5 pessoas fizeram uma compra. 5 pessoas estão comprado, tá? Então, eles estão torcendo para que o gráfico suba. E outras 5 pessoas estão vendidos. Eles estão torcendo da mesma forma para que o gráfico desça. Só que as 5 pessoas que fizeram a compra, cada uma entrou com 10 mil reais. E as 5 pessoas que fizeram a venda, cada uma entrou com apenas 1.000 reais. Ou seja, nós temos 25 mil reais para compra e 5 mil reais para venda. Se você fosse dono da corretora, você preferia que os 25 mil reais ganhassem ou que os 5 mil reais ganhassem? Porque um dos dois tem que ganhar. Ou a compra ou a venda tem que ganhar, tá? Então, eu como corretora, eu prefiro que os 5 mil reais ganhem e que os 25 mil reais percam. Por quê? Os 5 mil que vão ganhar, eu vou pagar para esses 5 mil, tá? Vou pagar ali em torno de 4.300 reais. Eu pago 4.300 reais para as pessoas que ganharam e ganho 25 mil reais daquelas pessoas que perderam. Então, o OTC nada mais é do que um algoritmo que consegue identificar a margem de investimento, tanto para alta quanto para baixa, e ele consegue manipular o gráfico para cima ou para baixo. Então, entre as 17 horas de segunda a sexta e as 20 horas e 59 minutos, não operem. Não operem quando vocês enxergarem essa siglazinha aqui, OTC. Ela está em laranja, ó. Vocês vão ver que os outros ativos, que nesse momento estão fechados, eles não têm esse símbolozinho aqui, ó, OTC, tá? Eles estão nesse momento aqui com a cor mais opaca, porque no momento os ativos estão fechados. Só estão abertos os ativos em OTC. Beleza? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é identificar os ativos que vocês vão estar operando, que vocês vão estar fazendo as suas transações, tá? Segunda coisa, tão importante quanto, é vocês modificarem esse gráfico aqui, que no momento está em linha, tá? Então, vocês vão vir aqui, ó, tipo de gráfico, vocês vão clicar em tipo de gráfico, aqui no canto esquerdo inferior, vão colocar em velas ou candle, dependendo de como esteja a linguagem utilizada para vocês na corretora. O meu já está em português, tá? Então, vocês vão colocar aqui em velas. Vocês vão vir logo abaixo aqui do tipo gráfico, vocês vão clicar aqui em período de vela, clica e vocês vão colocar aqui em 5 minutos, tá? Adiciona aqui 5 minutos. O que é que significa isso? Significa que cada negocinho desse aqui, cada trocinho desse aqui, mais conhecido como vela ou candle, representa 5 minutos. Ó, esse candle aqui é o candle que está vivo nesse momento. O preço nesse momento está caindo, ó, está descendo. Quando a vela está vermelha, significa que o preço do ativo euro-USD está caindo, está descendo, tá? Essa vela aqui, ela tem a duração de 5 minutos, ou seja,
Cada velazinha dessa aqui, ela tem a duração de 5 minutos. Essa vela aqui, ela nasceu às 8 horas e 35 minutos pontualmente. E ela vai encerrar que horas? Às 8 horas, 39 minutos e 59 segundos. Por quê? Às 8h40 vai nascer uma próxima vela. Certo? Até aí, todos entendidos? Responda no chat, por favor. Deu para entender início do ativo, como modificar para velas? Elber, você não, Elber. Você não era nem para estar aqui. Você já é quase profissional, pô. Bom, a Larissa me perguntou onde eu olho o horário da vela. Larissa, nós temos esse relógio aqui, ó, que é o relógio da corretora, que ele está aqui no canto inferior direito, está marcando aqui a hora atual, certo? Porém, se eu não quiser olhar por aqui, eu coloco o meu mouse, o meu cursor do mouse, em cima da vela, ó. Se eu colocar aqui em cima dessa vela vermelha, você vai notar que aqui embaixo, ó, onde eu estou descendo, ó, você vai notar que aqui tem, ó, 2022, que é o ano, 04, que é o mês, e 11, que é o dia, hoje. E o horário que ela iniciou. Ela iniciou às 8 horas e 35 minutos. Você vai notar que se eu colocar nessa vela grande aqui verde, ó, se eu colocar em cima dessa vela verde aqui, logo abaixo vai ter o horário que ela nasceu. Ela nasceu às 8h15. Se ela nasceu às 8h15, consequentemente, ela termina que horas? Às 8 horas, 19 minutos e 59 segundos. Por quê? Às 8h20 nasceu essa vela bonita aqui, ó. Beleza? Então, vamos lá. Parte 1, tudo bonitinho. Então, vamos para uma segunda parte aqui importante também, que é exatamente o que eu acabei de falar, velas, tá? Então, vamos lá. Essa imagem bonita aqui, que deu muito trabalho, inclusive, para criar, tá? Eu nem fiz uma correção para ver se está tudo ok. Se vocês encontrarem algum erro de português, releve, tá? Porque eu fiz isso aqui tudo com muito carinho, mas não deu tempo de revisar para ver se estava tudo ok. Valeu? Bom, isso aqui são as nossas velas. E no início, você vai sonhar muito com vela, tá? Eu falo isso para os meus alunos e isso acontece porque a gente sonha com vela. Sonha quando dá vitória, sonha quando dá derrota. Quando vocês começarem a operar, vocês vão identificar o barulho da vitória e o barulho da derrota, o barulho da felicidade e o barulho da tristeza, tá? Então, isso aqui é uma vela. Como a gente trabalha com um tempo gráfico de 5 minutos, a vela, uma vela de alta e uma vela de baixa, como exemplo, tá? Sempre que uma vela terminar verde, ela vai começar a próxima vela aonde? A abertura dela vai ter aqui em cima. Por quê? Ela terminou aqui, ó, no corpo. Isso aqui é o corpo, essa parte mais grossa aqui. E esses dois palitinhos aqui a gente chama de pavio ou sombra. Eu chamo de pavio, prefiro chamar de pavio, tá? Então, a vela tem o corpo, que é essa parte mais grossa, e tem esses dois palitinhos aqui que a gente chama de pavio ou sombra, tá? O que é que significa? Significa que essa vela verde aqui, ela nasceu aqui embaixo, ó, a abertura, ela nasceu aqui, tá? Ela desceu, veio até aqui, ó, no finalzinho aqui. Essa aqui foi a mínima que ela atingiu. Daí ela fez o quê? Subiu, foi lá para cima, atingiu aqui essa máxima do preço, retraiu, ou seja, encolheu e finalizou aqui, por exemplo, finalizou agora às 20 horas e 39 minutos e 59 segundos, tá? Então, ela nasceu aqui às 20 horas e 35 e encerrou aqui. Essa aqui, por sua vez, ela nasceu aqui em cima, tá? Porque se a vela verde terminou aqui, consequentemente, a vela, ela vai terminar, se ela terminou aqui, ó, terminou aqui, deixa eu mudar aqui a cor. Tem mais algum com câmera ativada, né? Pessoal, por favor, desative a câmera para desaparecer esse cursorzinho aqui. Ajuda bastante para não ficar esse cursor aqui viajando enquanto a gente estiver falando, tá? Então, essa vela, ela terminou aqui, ó, terminou aqui, e essa próxima vela, ela vai nascer aqui, tá? Nasceu aqui, na abertura, e aí foi o que ela fez? Muito obrigado quem desligou a câmera e religou.
Deixa eu desligar a câmera da pessoa. Então, a vela de baixa, que é a vela vermelha, ela primeiro subiu, veio até aqui, que foi a máxima, despencou, foi até lá embaixo, veio até aqui, que é a mínima, foi o mínimo do preço que ela atingiu, e depois ela fez o quê? Retraiu e finalizou aqui no fechamento, tá? Então, sempre que você identificar essas linhas aqui, ó, conhecidas como pavio ou sombra, significa que o preço desceu ou subiu, porém, no meio do caminho, ela retraiu, tá? Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, pessoal, parece difícil. E, de fato, é difícil. Não vou falar para vocês que é fácil, porque eu vou estar mentindo, tá? Para que vocês tenham sucesso e para que vocês possam, de fato, aprender, para que vocês não tenham uma semana perdida, uma semana jogada no lixo, vai ser necessário que vocês tenham dedicação, tá? E é muito piegas o que eu vou falar para vocês agora, só que é um exemplo muito prático da gente querer e da gente fazer. Porque hipócrita aquele que fala, o gordinho, por exemplo, como eu mesmo, sou uma pessoa que estou acima do peso, não sou obeso, mas estou um pouquinho acima do peso, é um pouco hipócrita a pessoa que está nessa condição falar que está satisfeito com o peso. É hipocrisia. Todo mundo em sã consciência gostaria de ter um corpo bem definido, um corpo sem barriga, um corpo com um braço torneado, uma coxa torneada, todo mundo gostaria de ter. Porém, nem todo mundo tem porque existe um alto preço a ser pago por isso. Dieta, você tem que malhar pesado para isso, você tem que se regrar em relação à alimentação, você tem que mudar toda uma rotina. É um alto preço que tem que se pagar para você poder ter o corpo que você gostaria. E para que você possa ter uma vida que você gostaria, é importantíssimo que você faça o quê? Que você se dedique. Que você perca aquela mania de chegar em casa. Pessoal, eu estou notando aqui que a Priscila está respondendo vocês no chat. A Priscila é o meu irmão, tá? Eu convidei o meu irmão para ele poder estar participando da nossa mentoria. E como meu irmão ele já tem uma certa experiência, né? Ele inclusive foi treinado por mim, vão ter muitas perguntas que ele vai conseguir responder. Então, prestem bastante atenção nas respostas que ele está dando, tá? Estou verificando aqui algumas respostas, são todas respostas corretíssimas. Então, dúvidas que vocês tiverem, colocarem no chat, que vocês verem na resposta da Priscila, é o meu irmão respondendo para vocês, beleza? Então, como eu estava falando, é necessário que vocês tenham dedicação. Sem dedicação, vocês não vão conseguir chegar a lugar nenhum. Então, aquele tempo que vocês têm, quando vocês chegam no trabalho cansado, de ligar a TV e assistir o Jornal Nacional, assistir a novela, assistir Netflix, jogar um pouco de videogame, tirem esse tempo para poder dedicar e estudar, que vai fazer muita diferença para vocês lá na frente, tá? Quando eu comecei com muita dificuldade porque eu tinha algumas outras atribuições que me tomavam muito tempo, né? E durante o meu início, eu acordava 4 horas da manhã para poder estudar. No primeiro momento, foi muito difícil, mas hoje eu posso colher os frutos. Então, vocês estão tendo a oportunidade de aprender tudo aquilo que eu aprendi e tudo aquilo que eu aprendi também que não dá certo. Porque eu vou também ensinar vocês, além do que dá certo, aquilo que vocês vão ver por aí no YouTube, em mercados paralelos, que não dá certo. Eu vou encurtar as dificuldades que eu tive para que vocês não tenham, tá? Então, é muito importante que vocês dediquem, como eu falei, o tempo de vocês para que vocês possam, de fato, aprender da forma correta. Beleza? Então, como eu estava falando para vocês em relação às velas, nós vamos agora para uma outra parte também importante, que são os padrões de vela, tá? Os padrões de vela, teoricamente, tá aí o grande segredo, né, que as pessoas sempre perguntam, mas como é que você não perde? Mas por que você está tanto tempo sem perder? Porque eu não consigo ter consistência. Isso aqui que eu vou passar para vocês, inclusive eu vou tá disponibilizando para vocês baixarem lá no nosso canal do Telegram, para que vocês estudem em paralelo, porque tem aqui
Aqui estão todos os padrões de velas. Wilson, você utiliza todos? Não. Não tem por que utilizar todos, eu utilizo os principais, tá? Então, para não ficar muito extensa a nossa aula aqui, eu vou passar para vocês os principais, e aí eu vou mandar para vocês isso aqui pronto, para que vocês possam ler, né? Com mais calma depois, e vocês possam estar estudando, né? Como eu falei, logo na sequência, tá? Como eu mencionei já na outra imagem, aqui está a estrutura do candle, né? A estrutura da vela, uma vela de alta e uma vela de baixa, ok? E aqui está o nosso primeiro padrão de vela, né? Que é o mais popular de todos, que é o martelo, tá? O martelo é exatamente essa imagem que vocês vão estar encontrando, tá? O desenhozinho que vai parecer muito com o martelo, uma vela retraída, né? Pequenininha, e um grande pavio assemelhando, né? Um cabo de um martelo, tá? E o padrão do martelo, ele é um padrão de reversão. Significa que sempre que você encontrar esse desenho aqui, essa vela com esse formato aqui, no fundo de um gráfico, ou seja, quando o preço estiver despencando, caindo, e você encontrar uma vela assim, exatamente assim, em uma linha que a gente chama de linha de compra, né? Popularmente conhecida como região de suporte, que vocês vão também aprender o que é. Sempre que encontrar isso aqui, em uma linha de suporte, numa região de baixa, o que é que a gente faz? Na baixa de um preço, nós compramos. Na alta de um preço, nós vendemos. É simples assim. Sempre que o preço está despencando, nós vamos procurar o quê? Fazer uma compra. Por quê? Quanto mais o preço cai, mais a gente compra. Quanto mais o preço sobe, mais a gente vende. Porque a gente compra na baixa para lucrar na alta. É uma matemática super simples, tá? Então, esse aqui é o primeiro padrão de todos, o martelo. Sempre que vocês vão ter essa imagem aqui para vocês, tá? Não precisa tirar foto nem print da tela. Sempre que vocês encontrarem isso aqui, é simples, vão lá e busquem fazer uma compra, tá? Pessoal, deixa eu só verificar aqui se eu tô gravando. Tô gravando sim, deu até um susto agora aqui, porque eu lembro que eu tinha feito a outra live que teve o problema. Não lembrava se eu tinha colocado para gravar essa segunda, mas vamos seguir. Segundo padrão, assim como existe o martelo invertido, tá? Que é o mesmo desenhozinho de uma vela pequenininha, retangular, com um grande pavio semelhando um cabo de um martelo. Nesse caso aqui é um martelo invertido. O martelo invertido nós utilizamos para uma venda. Ele está nos demonstrando que o gráfico vai começar uma nova tendência. Ele está em uma tendência de alta, tá? Por exemplo, o euro-USD, vamos utilizar o USD-BRL, né, que é o dólar americano perante o real brasileiro, que hoje está com a cotação, salvo engano, de 4,97. Pelo menos estava até onde eu vi, tá? Então, digamos que o preço está subindo. Só que ali em 4,97,50 centavos, eu já identifiquei que tem uma região de resistência, tem uma região de venda, tem uma região rígida. Então, se eu já vi que em R$ 4,97,50, 50 é a casa decimal, tá? É igual a preço de gasolina. O preço de gasolina nunca fica 8,99, é 8,99, 99999. Os 9999 é casa decimal. Vocês também vão aprender o que é que significa. Então, se eu já identifiquei que em 4,97,50 tem uma região de venda e eu consegui identificar essa imagem aqui de um martelo invertido, significa que eu encontrei uma boa região de venda. Significa que eu encontrei uma região realmente muito boa para que eu possa efetuar naquele momento a minha venda, tá? Então, nós temos o martelo tradicional, que nós utilizamos ele para alta, ou seja, para compra, e o nosso martelo invertido, que nós utilizamos para uma nova projeção, nesse caso de baixa, para que nós possamos o quê? Vender, tá? Além do martelo e do martelo invertido, nós temos o enforcado. O que seria um enforcado? Um enforcado ele é muito semelhante, vocês vão ver aqui, ó, que ele é muito semelhante com um martelo tradicional. Só que a diferença
é que ele não ocorre apenas numa tendência de baixa, ele também ocorre numa tendência de alta. Inclusive, ocorre com muita frequência. Outra diferença para o martelo é que ele vai deixar um pedaço de pavio em cima, ó. Vocês vão ver, talvez não dê para ver porque a imagem de vocês talvez esteja bem pequena, mas quando eu mandar isso aqui para vocês, vocês vão notar que tem um pequeno pavio depois da cabeça do martelo, tá? Então, isso aqui é um enforcado. Ele também sinaliza uma nova tendência, assim como o martelo. Só que ele pode ser localizado tanto numa alta quanto numa baixa, tá? Depois do martelo, você vai ter um padrão, que é um padrão de indecisão, que chama doji. Doji é quando o preço, por exemplo, o euro USD, ele vai iniciar às 8 horas e 55 minutos no preço de cotação de 1,0950. Aí, durante esses 5 minutos, ele foi até 1,0998 e quando chegou nos últimos segundos, ele voltou para 1,0950. Ou seja, significa que ele iniciou aquela vela de 5 minutos em 1,0950, ele subiu, mas depois não teve força para continuar subindo e voltou exatamente no mesmo lugar de onde ele nasceu. Você vai ver que a vela do doji, ela é cinza, tá? Ela é um pouco diferente, a vela do doji é cinza. Bom, eu recebi uma mensagem aqui no WhatsApp agora, só para ficar muito claro, até porque eu mandei mensagem para todas as pessoas que pertencem ao nosso canal, tá? Talvez fique até deselegante o que eu vou falar para vocês agora, mas foi muito claro que essa primeira aula era uma aula básica e de introdução para aqueles que não têm nenhum tipo de conhecimento. Se vocês, mesmo depois da mensagem que eu mandei, estão aqui assistindo essa primeira aula, tendo conhecimento, é porque vocês querem começar desde o início, tá? Então, acabaram de me mandar mensagem aqui dizendo que achei a aula muito básica, mas eu deixei muito claro desde o princípio que essa primeira aula seria básica, então não adianta reclamar que a aula está sendo básica, porque deixei muito claro que seria uma aula básica. A aula básica é uma aula de introdução, uma aula para iniciante. Então, se você tem algum conhecimento, está na live e está achando chato, volta amanhã, porque amanhã vai ter uma aula um pouquinho diferente. Beleza? Então, vamos continuar. O doji, como eu estava falando para vocês, ele vai nascer num preço, vai subir ou descer e vai voltar no final e morrer no mesmo preço de onde ele nasceu. E aí a vela vai ficar cinza, tá? A vela vai ficar cinza, ela não vai ficar nem vermelha, nem verde. Beleza? Pessoal, até aí, alguma dúvida em específico que vocês queiram tirar? Eu não consigo de verdade, eu não estou conseguindo acompanhar o chat, porque está tendo muita mensagem. Talvez acho que nem meu irmão está conseguindo acompanhar todo mundo. Mas como eu falei, me desculpa, mas esse conteúdo de hoje, desde o princípio, eu mencionei que era um conteúdo bem básico, tá? Então não peçam para eu acelerar, porque eu não vou acelerar, porque quem não tem conhecimento nenhum, não é justo que essa pessoa fique para trás para poder beneficiar aquele que já sabe, tá? Eu já vi aqui que no chat que tem alguns alunos meus que, inclusive, já fizeram toda essa mentoria e, para minha gratuita felicidade, eles estão aqui de volta. Muitos perguntaram isso, eu posso refazer o conteúdo? Falei, pode, é a mesma coisa que você já viu, mas pode. A pessoa só me respondeu uma coisa que eu fiquei muito feliz. Não gostaria de reprisar para poder entender tudo aquilo que eu já sei. Olha que legal. A pessoa só voltou aqui para reprisar, tá? Então, como eu falei para vocês, hoje o conteúdo vai ser básico, certo? E não adianta porque eu não vou acelerar, tá? Tudo certo até então? Então, beleza. Bom, pessoal, como eu estou falando aqui para vocês, o conteúdo é básico, mas é um básico que não é tão básico. É um básico que, mesmo sendo básico, para quem não conhece, assusta. Porque é um conteúdo novo, um mundo novo. Por isso que eu estou gravando essa primeira aula, para que eu possa, de alguma forma, fazer com que vocês revejam essa aula quantas vezes vocês quiserem, até entrar na cachola de vocês, para que vocês possam, de fato, aprender. Tá? Eu não quero que ninguém decore o que é um martelo, eu não quero que ninguém decore o que é um doji, não quero que ninguém decore nada do tipo. Quero que vocês entendam, que vocês aprendam, porque isso é muito importante para o desenvolvimento de vocês, tá?
Aqui, além do doji, nós temos um outro padrão chamado engolfo de alta, tá? O engolfo de alta, como o próprio nome já fala, o engolfo de alta, ele é um momento onde ele está engolfando a vela anterior, ou seja, engolindo a vela anterior, para iniciar também um novo movimento de alta. Se o nome já fala engolfo de alta, ó, digamos que o gráfico está vindo aqui, ó. Deixa eu utilizar aquele negócio do desenho que eu nem sabia que existia. Obrigado, Gabriel, que me ensinou que existe esse desenho aqui. Se não fosse você, eu nem sabia que isso aqui existia, Gabriel. Apesar que você não está mais aqui entre nós, né? Você foi removido, mas vamos lá. Digamos que o gráfico... Opa! Agora mexi em tudo de uma vez. Vamos voltar. Digamos que o gráfico está aqui descendo, certo? O gráfico está aqui descendo, bonitinho, descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Chegou em uma região, ele encontrou o quê? Uma região rígida, como eu falei para vocês, que é uma região de compra, uma região de suporte, tá? Chegou aqui, tocou na região, e aí você vai identificar que a vela anterior, que é essa velinha aqui que eu estou mostrando para vocês, ó, essa vela anterior aqui vermelha, ela foi engolida por completa pela vela seguinte, que é essa vela aqui. Tá? Significa que essa vela aqui está engolfando essa vela anterior aqui. Significa o quê? Que o gráfico vai iniciar uma nova tendência de alta, tá? O gráfico que estava descendo, provavelmente ele vai fazer o quê? Ele vai dar uma brincadinha aqui para baixo, vai vir aqui embaixo novamente, vai tocar novamente aqui, vai fazer o quê? Vai começar a subir. Então, sempre que você conseguir identificar esse padrão aqui, ó, esse padrão aqui de um engolfo de alta em uma região de baixa, significa que você tem uma confirmação que essa linhazinha aqui, ó, é uma linha boa para comprar. Tá? Então, o engolfo de alta, ele é uma região onde a gente vai utilizar para fazer compras. Tá? É uma região onde nós vamos comprar. Agora, como é que faz para apagar? Aí, pronto. Uma região que nós fazemos para comprar os nossos ativos, tá? Então, em engolfo de alta, nós compramos, e o engolfo de baixa, consequentemente, nós encontraremos ele no topo, no engolfo de baixa, nós vendemos. Se está no topo, o gráfico está subindo, vai encontrar uma região de resistência, uma região onde nós vamos vender, e aí você encontrou esse padrão aqui, tá? De uma segunda vela que engoliu toda a vela anterior, e quando eu falo engolir toda a vela anterior, é a vela junto com os pavis, tá? A vela foi engolida pela vela subsequente. Então, muito possivelmente, vai entrar uma nova tendência, nesse caso aqui uma tendência de baixa, então é, de fato, uma região muito boa para você poder efetuar uma venda, tá? Após o engolfo de baixa, tem outros padrões, mas são padrões muito aneláticos, são padrões que, sabe, eles aparecem muito raramente, então eu nem vou falar porque eu utilizo eles muito pouco, né? Tem a estrela da noite, tem a estrela da manhã, tem a nuvem negra, tem os 3 soldados brancos, os 3 corvos negros e o piercing, tá? O harami de alta e o harami de baixa para poder finalizar, tá? Então, são todos esses padrões aqui, sendo que os mais populares e os mais utilizáveis são os 7 primeiros, tá? Do engolfo de baixa até o martelo. 6, né? Porque o primeiro era estrutura de candle. Então, do martelo até o engolfo de baixa. Então, são 6 padrões mais utilizados no gráfico. Beleza? Então, vamos voltar lá para a nossa telinha da corretora. Bom, a partir de agora, como vocês já devem ter notado, abriram alguns ativos, ou seja, o OTC encerrou. Por quê? Vocês lembram o horário que eu falei que o OTC funciona? Das 17 às 20 horas, 59 minutos e 59 segundos. Nós já estamos às 9 horas e 2 minutos, ou seja, ó, vocês vão notar que o OTC encerrou. Agora eles estão numa cor mais opaca. Nesse momento, nós temos apenas 2 ativos abertos, né? O Euro USD e o Euro GBP em digital.
Em binárias temos 4 ativos, o Euro JPY e o GBP USD de diferente, tá? Wilson, desculpa pelo soluço agora deu uma crise de soluço, que legal. Wilson, quando eu devo comprar ou vender? Espera aí, deixa eu colocar aqui na conta de demonstração, porque eu vou fazer alguns cliques aleatórios. Então, para não dar clique aleatório com o meu dinheiro, vamos colocar aqui um dinheiro de brincadeira, né? Como eu faço para poder fazer as compras e as vendas? Qual o momento de fazer as compras e as vendas? E o que é compra e venda, tá? Então, vamos lá. Voltar para a primícia básica e como exemplo principal, vamos utilizar o euro, o USD, que nada mais é, como eu falei, do ativo euro, dólar americano, tá? Para que vocês tenham mais informações, principalmente para quem está iniciando, e é sempre importante vocês terem informações, principalmente quem está iniciando, como eu mencionei, aqui, ó, abaixo, você vai ter esse izinho aqui com o nome info, tá? Você vai clicar aqui e você vai ter algumas informações aqui em paralelo, né? Ó, você vai ver aqui uma explicaçãozinha do que eu acabei de falar, né? Da taxa de câmbio, que especifica o dólar americano em relação ao euro, blá, 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 blá. Tem um monte de coisa aqui. Tem notícias em relação a esse ativo. Tem análise técnica da própria corretora, que eu não utilizo como parâmetro, porque a corretora não quer que você ganhe, ela não está nem aí se você vai ganhar ou perder, tá? Então, eu não utilizo isso como parâmetro. Tem muita gente que usa isso aqui como parâmetro. Coloca ali, a corretora está mandando vender, eu vou vender, né? Não faz sentido nenhum, tá? Tem os eventos econômicos que vocês também vão aprender qual a importância, né, de estar sempre de olho nos eventos e notícias, condições de negociação, qual horário que ele abre o ativo, qual horário que ele encerra, porque o ativo às vezes ele encerra no meio do caminho, né, no meio do dia. O mercado de opções binárias, ele só funciona de domingo às 20 horas até sexta-feira às 17 horas, tá? Desculpa, até sexta-feira às 15 horas e 30 minutos. Não é até as 17, é até as 15 horas e 30 minutos, ok? Então, fora isso, o final de semana todo é OTC, tá? Então, não operem em OTC, ou seja, não operem em final de semana, ok? Então, essas informações aqui para quem está começando é sempre importante. Cada vez que você abrir um ativo, você clica no ativo, vem aqui no izinho, clica em cima do izinho e vai ver as informações principais, né? Qual foi a máxima histórica, mínima histórica, qual o percentual de alta que ele está tendo nas últimas semanas, né? Eu vejo, inclusive, traders profissionais vindo aqui sempre, uma vez por semana, uma vez por mês, vendo a volatilidade de alta e de baixa de cada ativo para poder enxergar se o ativo está com projeção de alta, se o ativo está com projeção de baixa. Por exemplo, o Euro JPY, desde o início da sessão, ele está numa alta de 0,50%, ou seja, 0,5% de alta, que para a gente parece pouco, mas para o mercado é muita coisa. 0,5% no mercado diário é absurda a alta, tá? Então, vamos lá. O que é que nós fazemos, como eu mencionei aqui, em relação às compras e vendas, tá? Então, voltando a conhecer aqui um pouquinho da plataforma, aqui no nosso canto esquerdo tem um portfólio, ou seja, sempre que você fizer uma transação, a tua transação vai estar aqui, você vai clicar em portfólio, ela vai abrir aqui para você, né? Mas não muda nada no mundo. Aqui, logo embaixo, tem um chat, né? Para você poder conversar com o pessoal aqui, tem um português de Portugal que praticamente só tem brasileiro, né? Muito raramente eu participo, mas sempre que você quiser participar, você vai mandar uma mensagem aqui e o pessoal interage com você, caso eles tenham interesse, tá? O chat, se eu não me engano, ele só é liberado quando você atinge R$200 de lucro, tá? Então, enquanto você não atingir R$200 de lucro, você não pode escrever aqui, digitar tua mensagem no chat, para que as pessoas possam interagir com você, tá? Tirar alguma dúvida que você tenha. Beleza? Aqui é o teu lucro da semana, certo? A semana começou, como eu falei, ontem às 20 horas. Eu comecei a fazer as minhas transações hoje. Esse aqui é o meu lucro do dia, da semana, né? E a gente espera que isso aqui se multiplique. Isso aqui está em dólar, tá? Esse abençoado tailandês aqui, o Benjin Khan, que é o número 1, quase toda semana,
ele só hoje ele conseguiu 122 mil dólares de lucro. Você fala, pô, cara desse não passa dificuldade, né? E de fato, não tem como, né? Porque o cara fez 122 mil dólares de lucro em um único dia, tá? E esse aqui é o meu objetivo. O meu objetivo é, até o final do ano, estar entre os 3 melhores traders, né, do Brasil e logo depois, logicamente, do mundo, né? Não para poder ver o meu nome aqui no topo, mas se eu tiver no topo, consequentemente eu vou estar com a margem de lucro semelhante a esses traders aqui. E a minha intenção não é aparecer, a minha intenção não é me intitular o melhor trader do Brasil, o melhor trader de Sergipe, como alguns fazem, né, no nosso estado. Para quem não sabe, eu sou sergipano, né? Apesar de hoje não morar em Sergipe, mas a minha intenção não é essa, tá? Análise de mercado, nada que interesse, nem adianta vocês ficarem mexendo aqui, que é só besteira. Torneio, vocês têm vários torneios que pagam, né, premiações. Eu, como tenho uma conta VIP, não pago nada para participar. Para vocês que acabaram de criar conta ou para quem não é VIP, para vocês poderem participar do torneio, tem uma taxa de inscrição que varia entre 2 e 10 dólares, tá? Esse torneio aqui, o Top Gun, né, ele tem um prêmio de 15 mil dólares e ele termina em 18 dias e 20 horas. Ou seja, quem estiver participando vai estar concorrendo aí a um prêmio bem da hora. Ó. O preço para você poder ingressar é de 4 dólares, como eu falei, eu não pago porque eu tenho minha conta VIP. Beleza? Logo aqui embaixo um monte de besteira também que não vale a pena vocês aprenderem, porque vocês nunca vão utilizar, tá? Então vamos para o que interessa. Wilson, finalmente eu quero fazer uma venda. Está chegando numa região ali, eu quero colocar 100 reais para eu poder fazer uma venda, e como é que eu faço? Beleza? Beleza. Logo aqui no canto superior direito, vocês vão ver aqui que está embaixo de depositar, está escrito aqui valor, tá? Ali é onde você vai colocar o teu aporte financeiro, tá? O que seria o aporte financeiro? O quanto você está disposto a investir para que você possa retornar, né? Ter o retorno, desculpa, financeiro. Por exemplo, eu quero fazer uma transação de 100 dólares e aí eu vou vir aqui, próximo passo, colocar a expiração para 15 minutos. Eu vou vir aqui, ó, clico aqui em expiração, venho aqui e venho aqui em 15M, tá? Que é a terceira opção. Se eu faço a transação para 15 minutos, pessoal, mais uma vez eu vou pedir para que vocês não fiquem desenhando na tela, porque atrapalha. Por favor. Muito obrigado pela compreensão. Esse tempo de expiração aqui de 15 minutos significa o quê? Se o tempo de vela é de 5 e o tempo de expiração, que é esse aqui, é de 15, o que é que significa? Que a cada 3 velas dessa aqui, eu tenho a expiração de 15 minutos. Essa parte que eu vou explicar para vocês, talvez seja a parte mais complexa de se entender para quem está iniciando, tá? Então, eu vou repetir isso aqui várias vezes para que todos possam entender. Alguém colocou aqui que sumiu o áudio. Todo mundo me ouvindo? Tá. Esse problema aí no áudio do Vitor Hugo. Então, vamos lá, vamos seguir. Como eu mencionei, esse tempo de expiração é o que a gente sempre, você sempre vai me ver operando em 15 minutos, tá? Você vai ver uma infinidade de traders operando em 1 minuto. Você vai colocar aqui em 1 minuto, aí cada velhinha dessa aqui dura 1 minuto apenas, e eles vão colocar aqui no tempo de expiração de 1 minuto. Ou seja, por exemplo, digamos que eu encontrei uma linha aqui de venda, tá? É só um exemplo. Se você coloca em 1 minuto, eu encontrei a linha de venda agora aqui, e eu vou fazer uma venda agora, ó, no nascimento da próxima vela, nasceu a próxima vela, vendi. Eu preciso, vocês estão vendo uma linha pontilhada aqui vermelha? Eu preciso que essa vela que está subindo, ela termine abaixo dessa linha pontilhada vermelha para que eu ganhe 92% de lucro. Se ela terminar acima, como ela está terminando agora, e eu vou falar para vocês aqui, é só um exemplo, tá? Se ela terminar daqui nos próximos 35 segundos acima da linha vermelha, o que acontece? Eu perco.
tá? Eu perco porque eu coloquei que ela iria bater nessa região e iria descer, tá? E eu vou falar mais uma vez para vocês, isso aqui é só um exemplo, tá? Eu não dei uma entrada, não fiz análise, eu apenas apertei o botãozinho de venda, certo? Inclusive aqui, ó, seria uma derrota linda. Quando você perde 100% do teu investimento. Quando você ganha, se você ganha, nesse caso aqui, 92% do que você investiu, tá? Deixa eu só zerar o tempo aqui. Pronto, vai aparecer aqui menos 100, ó, menos 100, tá? Então, esse tempo de 1 minuto, para mim, é muito difícil de você analisar, porque existe muito rompimento, ó. E existe isso aqui também, chamado de gap, ó. Você vai ver que entre essa vela aqui e essa vela aqui, existe um espaço. Ou seja, essa vela daqui, ela nasceu com um gap, nasceu com uma diferença, um tamanho diferente, um espaço diferente entre as duas velas. Em 1 minuto, isso aqui faz muita diferença. Em 15, talvez não faça diferença, tá? Por quê? Quando eu faço uma transação para 15 minutos, eu faço a transação e a minha transação só vai terminar daqui a 15 minutos. Então, por mais que a vela rompa nos primeiros minutos, ela tende a voltar. Ela tende a fazer isso aqui, ó, deixar pavio. Por exemplo, essa vela aqui das 14 horas, ela foi até lá em cima. Se tivesse 1 minuto, consequentemente teria o quê? Rompido. Por quê? A vela continua subindo. Teria perdido. Em 15 minutos, não. A vela foi até lá em cima, mas o importante é como ela termina, não é como ela começa. Não é o meio do tempo, é o final do tempo. Então, ela foi até lá em cima, mas finalizou aqui embaixo, tá? Então, aqui você teria vencido bem tranquilo, porque ela retraiu muito, tá? Então, essa vela aqui, por exemplo, ó, você viu que ela foi até lá em cima, mas como eu falei, o importante não é como ela começa, nem o meio da vela. O importante é como ela termina. Ela está terminando, ó, com uma linda retração, tá? Então, aqui, por exemplo, eu já identificaria que teria uma região aqui de venda, e eu esperaria o quê? A próxima vela nascer. A próxima vela nasce daqui a quantos minutos? Daqui a 10 segundos. Por quê? A próxima vela, ela nasce daqui a 5 segundos, porque ela vai nascer às 21 horas e 15 minutos. Tá? E agora vem a explicação mais complexa. Nós analisamos em velas de 5 minutos, porque aqui eu consigo enxergar os topos e fundos de uma forma mais clara, os movimentos em V, que é esse movimento aqui, ó, de uma forma mais clara, tá? Então, nós analisamos em 5 minutos, e o tempo de expiração, ou seja, o tempo de finalização da minha transação é de 15, ó, 15 minutos, tá? Então, analiso em 5 e compro ou vendo em 15. Cada vela dura 5 minutos. Ou seja, se cada vela dessa aqui dura 5 minutos e essa vela aqui acabou de nascer, é a primeira vela, nasceu agora às 9h15, quantas velas eu preciso esperar para finalizar a minha transação? Vou pedir para que os meus alunos não respondam, evidentemente que vocês já sabem, para quem está iniciando. Se eu estou fazendo uma compra, uma vela agora. Perfeito, Ricardo. 3 velas. 3 velas, eu preciso esperar 3 velas para poder finalizar minha transação. Ou seja, um quadrante de 15 minutos possui 3 velas de 5. É simples. Nós só compramos, prestem atenção nessa dica importantíssima, nós só compramos ou vendemos em 99% dos casos, preferencialmente na primeira vela do quadrante de 15 minutos. Ou seja, se nós temos 4 quadrantes de 15 minutos durante 1 hora, que é o quadrante 00, ou seja, o quadrante das 9 horas, que é o primeiro quadrante, né? O quadrante que inicia a expiração de 15 minutos. Temos o quadrante das 9h15, temos o quadrante das 9h30, temos o quadrante das 9h45, ou seja, de 15 em 15 minutos. Então, majoritariamente, nós procuraremos fazer as nossas transações de compra ou de venda quando a primeira vela do quadrante toca na nossa região. Ó, digamos que aqui nós temos uma região de venda, de compra, desculpa.
Essa aqui é a primeira vela do quadrante, certo? Por que, Y, ela é a primeira vela do quadrante? Porque ela nasceu às 9h15. Então, até às 9h20, ela vai ser a primeira vela do quadrante. Então, digamos que ela tocou. Ó. Vem aqui, tocou na nossa região, aí vemos aqui, pá, compramos. Tá? Compramos na primeira vela do quadrante. A transação, ela só vai terminar, você só vai saber se você perdeu ou se você ganhou, que horas? Às 9h30. Por quê? A transação, ela tem a duração de 15 minutos, mas não significa dizer que é 15 minutos do momento que você clica. Não, é 15 minutos a partir do momento que ela iniciou. Se ela iniciou, o quadrante iniciou às 9h15, a partir daquele momento você tem. Se você clicou exatamente naquele momento que iniciou a vela explodiu, e você clicou, comprou, significa que a tua transação vai demorar 15 minutos. Nesse caso aqui, como eu comprei agora às 9h17, a minha transação vai durar quantos minutos? Alguém tem ideia de quantos minutos duraria a minha transação? Eu cliquei agora às 9h17. Perfeito. A minha duração durará, a minha transação durará 13 minutos. E eu vou confessar para você que são 13 minutos intermináveis para quem está em transação, tá? Quem é meu aluno sabe que você fala assim, Wilson, você dá uma entrada de 5 mil reais, 10 mil reais, você não fica nervoso? Lógico que eu fico nervoso. É óbvio que eu fico nervoso. Só que o que é que eu faço? Eu faço a minha transação e saio da frente da tela. Por quê? Não adianta eu ficar na frente da tela porque eu não tenho poderes mágicos de fazer o gráfico subir quando eu fizer uma compra. Então, se o gráfico começar a descer, eu vou só fazer o quê? Suar frio. Vou ficar só transpirando, ficar nervoso. Então, para que isso não aconteça, eu faço a minha transação, clico em comprar ou em vender e saio. Vou lavar uma louça, vou tomar um café, sabe? Não tem por que você ficar na frente da tela ali acompanhando, sabe? Torcendo. Não, sai. Confia na tua análise, clicou em comprar e em vender, sai, faz alguma outra coisa ali durante 12, 13 minutos que você vai ter livre e vai dar uma volta, tá? Então, como eu falei, preferencialmente que seja sempre a primeira vela do quadrante, tocou na região de compra, que vocês vão aprender qual é a região, podem ficar despreocupados, tocou na região de compra, compre. É a primeira vela? Pode comprar. Wilson, a primeira vela não tocou, mas a segunda vela foi e tocou. A segunda vela, preste atenção nessa super dica, tá? Principalmente os meus alunos, porque tem um operacional um pouquinho diferente a partir desse momento. Desse momento, não. Já há algumas semanas que eu venho treinando. Se tocou nos 2 primeiros minutos dessa segunda vela que nasceu, ou seja, essa vela nasceu às 9h20, se até às 9h22 ela der uma despencada aqui, tocar na minha região de compra, eu vou fazer o quê? Comprar. Wilson, mas ela tocou lá às 9h23, eu vou comprar? Não, aí você esquece. Aí você vai procurar uma nova transação em uma nova região e esquece essa, passa essa, tá? Então, vocês podem comprar, preferencialmente, se a primeira vela explodir do jeito que explodiu aqui, e tocou na região de compra, vocês compram, porque é a primeira vela do quadrante, tá? Ou se a segunda vela do quadrante nasceu, nos 2 primeiros minutos ela foi lá e tocou, tá? Então, digamos que a segunda vela do quadrante, ela nasceu às 23h35. É a segunda vela do quadrante, porque a primeira nasceu que horas? 23h30, tá? Então, se a segunda vela do quadrante, que nasceu às 23h35, durante os 2 primeiros minutos de vida dela, ela for lá e tocar na sua linha de compra ou na sua linha de venda, você vai simplesmente pegar o botãozinho ali de compra e de venda e clicar em comprar ou vender, tá? Então, se ela tocar até às 23h37, vocês vão clicar em comprar ou em vender, tá? Então, reprisando tudo que eu falei, tá? Um quadrante de 15 minutos, ele possui 3 velas, tá? Essa vela vermelha aqui, nesse momento, foi a primeira vela do quadrante. Por quê? Um quadrante de 15 minutos, ele, como eu falei, existe de 15 em 15. Então, ele vai nascer às 9 horas, às 9h15, às 9h30, às 9h45, às 10, às 10h15, às 10h30, às 10h45,
às 11 e assim sucessivamente, tá? Então, essa vela aqui, como é que você faz para identificar que essa vela aqui foi a primeira? Como eu mencionei aqui um pouco mais cedo, aqui embaixo, quando você puxa o mouse, ó, eu só estou puxando para vocês enxergarem. Mas se eu colocar aqui em cima do mouse, eu já estou vendo aqui, ó, que ela nasceu às 21 horas e 15 minutos. Ou seja, eu sei que ela é a primeira vela do quadrante, tá? Vou fazer a pergunta no chat agora. Todo mundo está conseguindo acompanhar essa questão do quadrante? Se alguém, seja quem for, não entendeu, fala no chat que eu repito mais uma vez, talvez utilizando uma forma mais didática, tá? Larissa colocou aqui, não entendeu. Vamos lá. Mais alguém não entendeu? Pessoal, seja sincero, porque aqui vocês estão para aprender, tá? Aqui, como eu falei, não tem ninguém melhor do que ninguém. A intenção aqui é que todos possam aprender. Beleza? Vamos lá. Larissa perguntou aqui, quando inicia um quadrante? Então, vamos lá. Vou repetir para todo mundo que não entendeu. Beleza? Já entendi. Tem algumas pessoas que não entenderam. Quando é que se inicia um quadrante? Um quadrante, ele inicia de 15 em 15 minutos. Ok? Então, vamos dar o exemplo mais próximo agora. Que horas são agora? São 21 horas e 23 minutos. Qual o próximo horário do próximo quadrante? Só quem não entendeu. Quem já entendeu, não precisa responder. Quem não entendeu ainda, qual o próximo horário do próximo quadrante, sendo que cada quadrante tem 15 minutos de duração? 9h30, Matheus, perfeito. Exato. Então, cada quadrante, Larissa, ele vai sempre iniciar de 15 em 15 minutos. Ou seja, o próximo quadrante que vai iniciar, ele iniciará às 21 horas e 30 minutos. Tá? Qual foi o último quadrante, só para quem ainda não entendeu, para ver se o negócio encaixou. Qual foi o último quadrante? Exatamente, Diógenes. A Diógenes, ó, chamando de Diógenes. Diógenes é o meu primo. Diógenes Carvalho, só que eu reconheço pelo Carvalho. Qual o último quadrante existente? Qual foi o horário? É para quem não entendeu ainda. Alguém que não entendeu, consegue me responder qual foi o último quadrante que já passou? Qual foi o horário que nasceu o último quadrante? São 9h25 nesse momento. 9h15, exatamente. Então, o quadrante, Larissa, ele vai acontecer de 15 em 15 minutos, certo? Então, vamos lá. Se o meu próximo quadrante, ó, vamos dar um exemplo bem prático agora. Digamos que a vela está chegando numa região incrível, uma região de compra sensacional. A vela está descendo, bonitinho, está chegando na região perfeita que você achou, e top, e tem martelo, tem tudo, porém, que horas são agora? 21 horas e 25 minutos. A vela está indo na direção da linha que você colocou ali como compra. Você vai comprar se ela tocar na sua linha? Tá tudo perfeito, tudo lindo. Ela está indo nesse exato momento, às 21 horas e 25 minutos. Você faria a compra? Não, exatamente. Por quê? Porque nós só compramos quando a primeira vela toca, ou seja, se essa vela que é a última tocou, nesse momento eu não vou fazer nada. Tá? Eu vou esperar a próxima vela nascer, que é a vela que me interessa, que é a vela das 9h30, né? Eu vou esperar a vela terminar, essa vela das 9h25 terminar, ela termina às 9h29. Então, eu vou esperar a próxima vela nascer, que é a vela das 21 horas e 30 minutos. E aí, se a vela das 21 horas e 30 minutos for lá e tocar na minha região, perfeito. É o momento que eu vou efetuar a minha compra ou a minha venda. Deu para entender mais ou menos, Larissa? Se não entendeu, pergunta que eu repito novamente. Não tem pressa. Pessoal, alguém não conseguiu entender sobre o quadrante? Como eu falei desde o princípio, essa talvez seja a parte mais complexa para quem não entende muito sobre o mercado, porque é difícil de pegar o time do quadrante, tá? Alguém não entendeu? Chaena? Bom, Carlos Roberto falou que entendeu um pouco, ou seja, quase nada. Mas não tem problema, Carlos. Eu posso repetir mais uma vez, não tem problema nenhum. Como eu falei, o importante é aprender, tá?
Como eu mencionei, tudo que eu estou ensinando para vocês aqui é teoria. A prática é totalmente diferente, tá? Totalmente diferente mesmo. Não entendi sobre a segunda vela do quadrante. Beleza. Vamos explicar sobre essa parte do quadrante novamente. Ó, o próximo quadrante, como eu mencionei, ele vai nascer às 21 horas e 30 minutos. Se essa primeira vela do quadrante, das 21 horas e 30 minutos, for lá e tocar na nossa região, eu vou fazer melhor. Peraí, vou fazer um negócio bem bacana agora com vocês aqui. Vou tentar fazer uma operação ao vivo. Deixa eu ver se eu vou encontrar alguma região aqui. Só de olhar aqui eu já vou saber se o gráfico está propício a uma entrada ou não nesse exato momento. Talvez fique mais fácil vocês entenderem na prática. Eu identifiquei uma região de compra aqui, é uma análise bem superficial, tá? Não é aquela análise que você passa ali vários minutos analisando para ver se tem tudo bonitinho do jeito que você precisa que esteja, tá? Porém, eu identifiquei aqui que no euro GBP, ou seja, o euro GBP é a moeda da Grã-Bretanha, né, que é a libra esterlina, eu identifiquei que essa região de fundo aqui está uma região bem propícia para uma compra, ou seja, se o preço chegar aqui nessa taxa de câmbio de 0,83,435, se o preço atingir essa linhazinha pontilhada aqui, eu vou fazer uma compra aqui, tá? Tá um pouquinho distante, talvez não chegue, mas de toda forma, caso chegue aqui, a gente faz uma compra para vocês poderem entender na prática, tá? Mas voltando para a teoria, como eu estava falando, cada quadrante tem 15 minutos e ele inicia sempre de 15 em 15, né? Às 9 horas, 9h15, 9h30, 9h45 e às 10 horas novamente, tá? E assim por diante. Então, se a primeira vela do quadrante, que vai nascer daqui a 25 segundos, né? Daqui a 20 segundos, vamos esperar ela nascer. Ó, daqui a 18 segundos vai nascer uma próxima vela. Você vai ver que essa vela aqui encerra e vai nascer a primeira vela do quadrante. Por quê? Porque é a vela das 9h30. Ó, daqui a 8 segundos vai dar 9h30, 7 segundos, 6 segundos, 4, 3, 2, 1. Vai nascer agora a próxima vela, nasceu a próxima vela. Essa aqui é a bendita, é a vela do primeiro quadrante. Quer dizer, a primeira vela do quadrante, porque é a vela das 9h30. Se essa vela linda, maravilhosa aqui, de repente, ela dispara, despenca, ó, vai aqui, desce com tudo, e vem aqui nessa taxa que eu acabei de passar para vocês, 0,83,435, ela vem, desce com tudo, e toca nessa linha pontilhada, eu faço o quê? Compro. Tempo de expiração, coloquei aqui para 15 minutos, se ela vem, despenca aqui e toca na linha, eu vou e compro. Se essa vela das 9h30 minutos, ela vem, encerra aqui. Deixa eu desenhar de novo para ficar mais fácil. Gostei desse negócio de desenho. Ó, a velhinha vem, encerra aqui. Ela encerrou aqui, ó, das 9h30. Não tocou na minha região de compra. Só que a vela das 9h35, que é a segunda vela do quadrante, a primeira é essa aqui, das 9h30. Às 9h35 vai nascer a segunda vela do quadrante. Às 9h40 nasce a terceira e última vela do quadrante. Por quê? Às 9h45 já é um novo quadrante, tá? Então, a vela das 9h35, a vela do segundo quadrante, ela nasceu aonde? Aqui, ó. Nasceu aqui. Se ela vier descer, até as 9h37, ou seja, nos 2 primeiros minutos de vida dela, se ela vier nos 2 primeiros minutos de vida e tocar na minha região de compra, ou seja, se ela tocar até as 9h37, eu faço uma compra. Por quê? Se a primeira vela, que é a perfeita, não teve força suficiente para ir até a minha região de compra, mas a segunda vela, que também não deixa de ser uma vela boa, teve força suficiente nos 2 primeiros minutos de vida, ela foi lá e tocou, aí eu vou lá e efetuo uma compra ou uma venda, dependendo de onde ela estiver. Se ela estiver no topo, eu vou vender. Se ela estiver na base, no fundo, eu vou comprar, tá? Conseguiram entender essa parte do quadrante?
Sim, as velas do quadrante, como nós trabalhamos para 15 minutos, é muito importante que seja sempre, preferencialmente, a primeira vela sempre é melhor de todas, tá? Mas se ela for na segunda vela, na segunda vela do quadrante, tocar nos 2 primeiros minutos, também dá para considerar uma compra ou uma venda muito boa. Alguém ainda não entendeu? A análise é feita em 5 minutos e a compra e a venda para 15, exatamente. A análise que eu faço é em 5 minutos, eu analiso as velas em 5 minutos, porque eu consigo enxergar de uma forma mais ampla, tá? Depois vocês vão entender o porquê da análise ser feita em 5 minutos, tá? Essa parte das linhas, Estela, vocês vão aprender amanhã, tá? Hoje é uma coisa bem introdutória, eu sei que vocês estão muito eufóricos para aprender aonde comprar ou aonde vender, essa é a parte mais gostosa, né? Porque vocês têm que aprender aonde compra e aonde vende, mas hoje eu só estou explicando para vocês um pouco de velas, porque a parte de velas, para quem está iniciando, é a parte mais importante, tá? A terceira vela nunca, Renilson, nunca, 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 nunca. Sempre que você for na terceira vela, tá chegando no lugar mais lindo do mundo, mas é a terceira vela, pode deixar passar, só torça para que ela não toque, né? E ela fique, morra um pouco antes para que a primeira vela, né, que é a próxima vela que vai nascer, vá lá e toque. A última vela nunca faça a transação. Tem como explicar essa parte do ensino fundamental? Não entendi, Larissa. Larissa, talvez o meu irmão tenha colocado aí, eu não sei se ele já colocou, mas eu acredito que ele tenha colocado, tá? Tudo isso que eu estou explicando para vocês é muita teoria, tá? A teoria é sempre muito mais difícil. Eu vou ver se eu consigo separar pelo menos um dia para poder operar com vocês ao vivo, porque assim vai ficar muito mais simples. É como aprender a dirigir. Ninguém aprende a dirigir indo para a autoescola. Na autoescola você vai aprender leis de trânsito, você vai aprender noções básicas, câmbio, né, o que é ré, o que não é, meia embreagem, mas efetivamente você vai aprender a dirigir como? Dirigindo, né? Eu prefiro muito mais entregar o meu carro a uma pessoa que eu sei que sabe dirigir do que uma pessoa habilitada que eu nunca vi dirigindo, né? Teoria é muito diferente da prática. Então, quando vocês forem para a prática, eu tenho certeza disso porque, como eu falei, eu tenho outros alunos, né, que são alunos que inclusive estão acompanhando vocês agora aqui nessa mentoria, alguns, né? Eu tenho certeza que quando vocês forem para a prática vai ficar muito mais fácil. Eu estou dizendo que eu não sei olhar a hora, ou seja, estou sem conhecimento de ensino fundamental. A hora que você fala é a hora que nasce a vela, Larissa? Porque a hora que nasce a vela, você tem duas opções, tá? Você tem o horário do seu computador, ou celular, ou relógio, e tem esse horáriozinho aqui, ó, no canto inferior direito, que vai mostrar aqui, ó, hora atual, o dia 11 de abril, e o horário aqui, às 21 horas e 35 minutos. Você está pelo celular ou você está pelo computador, Larissa? Isso meu irmão está falando aqui, realmente, a Larissa, na verdade, ela está mandando aqui por mensagem direta. É uma mensagem que não está aberta para todos, tá? Então, eu estou lendo aqui o que ela está mandando porque fica privado. Você subtrai 15 de 35 minutos. Eu não consegui entender a pergunta, mas vamos lá. Eu vou tentar ser mais didático agora, Larissa, para ver se você vai conseguir entender. Mas se não entender, também pode perguntar que eu repito mais uma vez, tá? Vamos lá. Como é que eu consigo identificar os 15 minutos? Os 15 minutos é uma regrinha bem simples. Vamos lá. A hora, se você dividir uma hora em 4 partes, você vai ter quantos quartos de hora? 4. Beleza? Então vamos lá, vamos simplificar. Eu tenho um quarto de hora, primeiro quarto de hora de uma hora, vai até hora e 15. Ou seja, das 9, começando às 9, o quadrante que começa às 9, ele termina às 9h15. Aí nasce um novo quadrante, que é o quadrante das 9h15.
Esse quadrante das 9h15, ele vai até as 9h30. Por quê? Ele só dura 15 minutos. O quadrante que encerra às 9h30, ele já faz o quê? Ele encerra às 9h30 e imediatamente já inicia um novo quadrante que também inicia às 9h30. E esse quadrante que inicia às 9h30, ele termina que horas? 9h45. Encerra um novo quadrante às 9h45 e já inicia um novo quadrante às 9h45, que vai até que horas? Às 10h. Então, assim, a questão do quadrante, eu estou entendendo sua dificuldade, mas é bem simples. É só você imaginar que de 15 em 15 minutos, em horário inteiro, tá? Ou seja, não é que de 15 em 15 minutos, das 9h38 agora, por exemplo. Não é que daqui a 15 minutos começa um quadrante. Não. O quadrante aqui, ó, nós estamos no horário das 21h38. O quadrante aqui, ele já iniciou às 9h30. Então, nesse momento, ele está exatamente no meio do quadrante. Se ele iniciou às 9h30 e são 9h38, significa que já passou 8 minutos do quadrante. Ele já começou às 9h30. E como agora já são 9h38, está no meio do caminho. Às 9h45, acaba esse quadrante e inicia um novo quadrante que vai iniciar às 9h45. Deu para entender, Larissa? Se você não entendeu, não tem problema, pode falar que não entendeu, tá? Depois que encerrar a nossa transmissão aqui, até para não travar muito, eu vou tentar gravar um vídeo curto sobre quadrante. Como eu falei, eu já esperava por isso, tá? Eu vou gravar um vídeo curto sobre quadrante, talvez de uma forma mais didática, mais explicativa, mais mastigada, e aí eu coloco lá no nosso canal de Telegram para quem ainda teve dificuldade, talvez poder clarear, tá? E eu vou deixar uma mensagem muito importante para todos vocês. Muito importante. Prestem atenção. Para alterar o tempo das velas, Renilson, é aqui, ó, no canto inferior esquerdo. Você pode colocar em 5, 10 minutos, 30 minutos, mas para trocar a expiração, que é o tempo de transação, é aqui em cima, ó. Expiração. Você clica aqui em expiração, e aí você vai ter transação para 1 minuto, transação para 5 minutos e transação para 15 minutos. A gente sempre trabalha com 15, tá? Então, como eu estava falando, para todos, isso serve para todos, tá? Eu sei que a Larissa está falando que não entendeu, mas tem outras pessoas que eu sei que não entenderam. É um fato, tá? Sempre nas minhas mentorias, sempre existe uma trava nesse ponto. A trava do quadrante, tá? Então, eu vou tentar gravar um vídeo mais didático, que seja mais fácil e explicativo, que vocês consigam compreender de uma forma mais aberta. Mesmo que vocês não entendam, nós vamos praticar para que vocês possam entender na prática. Beleza? Então, o mais importante, pessoal, é que não desistam na primeira dificuldade. Porque o primeiro dia que eu peguei esse negócio para estudar, eu comprei um curso, nem lembro quanto custou, mas custou caro. Eu comprei um curso para estudar que não me ensinou nada. Eu fiquei em pânico, porque o curso foi caríssimo e eu não aprendi absolutamente nada. Eu tive que depois comprar um segundo curso, porque ou eu comprava um segundo curso para aprender de verdade, ou eu parava por ali e jogava o dinheiro fora. Então eu resolvi comprar um segundo curso que também eu aprendi porcaria nenhuma. E aí eu resolvi estudar por conta, vendo vídeos no YouTube, estudando por conta, olhando o gráfico para poder entender. Mas a primeira semana, o primeiro mês, foi pânico total, porque eu não entendia nada. Eu via o gráfico subir, descer, eu ficava clicando para cima, para baixo, comprar e vender aqui, como se fosse uma loteria. E muita gente encara isso aqui como um cassino, como um par ou ímpar. Vou jogar moedinha para cima, se der cara eu vendo, se der coroa eu compro. Não é assim que funciona. O mercado, ele não permite erro. Então, a gente tem que trabalhar com a margem mínima de erro possível para que a gente possa se tornar realmente profissional. Eu sei que o sonho e o desejo de todos vocês que estão presentes nessa live até esse horário não é simplesmente aprender, é viver disso. É vocês poderem olhar para trás, enxergarem o quanto vocês lutaram para chegar até aqui e vocês poderem ver a vida de vocês mudando de uma forma mais, sabe, significativa. Mas não só financeiramente. Eu acredito que o principal disso é o tempo e a qualidade de vida que vocês vão ganhar. Então, dediquem o tempo que vocês estiverem livre a isso aqui, porque vai fazer muita diferença na vida de vocês. Eu tenho certeza absoluta, mas isso só vai acontecer para aqueles que dedicarem. Só se destaca no mercado quem anda 1 quilômetro extra. Se você tem que treinar todos os dias para poder se tornar um campeão olímpico e o seu treinador determina que você tem que correr todos os dias 10 quilômetros, se você quer de fato ser um campeão, você tem que correr 15. Corra os 5 em off. Corra os 5 por você. Corra os 5
sem que nem o treinador precise saber que você está correndo 5 a mais. Andar 1 quilômetro extra faz toda a diferença para aquele que de fato quer chegar lá, para aquele que de fato quer conquistar o pódio, aquele que de fato quer conquistar a medalha de ouro. Porque aquele papo que o importante é competir é um papo que a gente aprende na época da escola, quando a gente tem 10, 11 anos. É um papo para o seu amiguinho não ficar triste. É um papo que o seu pai conta para você não ficar triste quando você perde. Mas você tem sim que fazer questão pelas vitórias, porque são as vitórias que vão permitir você mudar de patamar. As derrotas ensinam você qual caminho você não deve seguir. As vitórias mostram o caminho que você deve seguir. Então vamos nos embasar no caminho correto, fazer as coisas corretas para a gente poder conquistar as vitórias. Beleza? Como eu falei, o conteúdo de hoje seria um conteúdo bem simples, por mais que tenha travado alguma coisa, por mais que vocês tenham tido qualquer dificuldadezinha, por mais boba que seja, me perguntem, tem lá o meu WhatsApp, tem o contato que vocês têm direto lá pelo canal, apesar que o canal, né, só eu posso escrever, então me perguntem pelo WhatsApp que eu vou ter todo o prazer do mundo em explicar para vocês, tá? Eu vou habilitar o som de vocês nesse momento, tá? Porque eu vou encerrar a gravação. Amanhã nós vamos aprender outras coisas importantes. Eu vou habilitar nesse momento o som de vocês. Caso alguém tenha alguma pergunta, alguma interseção, sabe, importante e queira falar alguma coisa, não se prolongue muito para a gente poder encerrar, beleza?